No estúdio do Jornal da Band, Rosângela Moro, candidata a deputada federal pelo União Brasil, veio a Sorocaba, quero agradecer, se deslocou da capital, veio até Sorocaba para conversar ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Band. Antes de mais nada, qualquer questionamento, boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo à cidade de Sorocaba. Lucas, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Quero agradecer Lucas e Paulo pelo convite de estar aqui na Band FM e me apresentar e bater um papo aqui com vocês. Não perca pelo nome, pelo sobrenome, estamos falando da esposa do juiz Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, candidato ao Senado pelo Paraná. E já começo com esse questionamento. Por que Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, muito se falou que seria até a própria terceira via na corrida pela presidência, aí tenta a candidatura por São Paulo, tem essa candidatura barrada e vai para o Paraná. Pergunto duas questões em uma. Por que a senhora consegue por São Paulo e ele não consegue, vai pelo Paraná? E já um segundo questionamento. O deputado Alexandre Padilha, do PT, contestou no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo a candidatura da senhora. Alguma preocupação com isso? Teme uma impugnação? Então, esses dois questionamentos em um já. Ótimo, vamos lá então. Com relação à Sérgio, eu entendo que a decisão do Tribunal Regional do Estado de São Paulo, eleitoral, ela teve um cunho político. Tudo que diz respeito a Sérgio é mais dificultoso para ele. Vocês lembram no ano passado, quando o Congresso Nacional estava se movimentando para fazer uma lei anti-Moro? Que algumas pessoas, em alguns casos, servidores públicos, não poderiam ser candidatos, não poderiam ser elegíveis, e a pessoa que se enquadrava naquelas restrições era Sérgio. Então a gente tem que entender que, em relação a Sérgio Moro, como ele é uma pessoa que a sociedade quer muito, ao mesmo tempo o sistema não quer mudança, quer ficar acomodado da maneira que está. Então, tudo que é em relação a Sérgio Moro é mais difícil. Eu respeito a decisão do Tribunal Regional de São Paulo, dela eu discordo, porque eu vejo questões de cunho político, e a impugnação dele foi, então, acatada pelo tribunal, e ele volta, então, para o estado do Paraná, e lá ele está indo muito bem na corrida pelo Senado do Estado. Eu, Rosângela, não fui impugnada. E eu estou, assim, absolutamente segura, porque eu resido em São Paulo, eu tenho vínculos profissionais com São Paulo, eu tenho todos os documentos, apresentei todos os documentos para o tribunal e ele deferiu a minha mudança de domicílio. Essas contestações vê também como política? Essas contestações eu vejo também como política. E também eu acredito muito na decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Os documentos estão lá, estão comprovados. Sérgio também tinha os documentos comprovados. Ele reside em São Paulo, o Sérgio Moro? Sérgio Moro, a gente começou a residir em São Paulo desde dezembro do ano passado. Então, o casal. Porque a senhora falou, eu moro em São Paulo. Então, se a senhora mora em São Paulo, está casada com ele, penso que ele também mora em São Paulo. Então, como justifica isso, que ele não pôde concorrer por São Paulo? É que esse fato de estar casado e morar separado, vamos lembrar uma coisa assim. No ano de 2019, foi o primeiro ano que ele foi ministro da Justiça. Nossa residência era então Curitiba, confere? Certo. Nossa residência era Curitiba. Ninguém se separou. E ele saía de Curitiba e ia trabalhar em Brasília. Então, quando atribui assim, mas o casal está separado porque está momentaneamente em casa separada, quando é para homem, ninguém indaga nada, o que também é uma questão aí de que a gente tem que respeitar mais a independência das mulheres. Então, o que está acontecendo com a gente veio para São Paulo, fixando residência em São Paulo, e com a decisão do Tribunal do Estado, ele voltou para o Paraná, porque ele indeferiu. Até porque agora, pelo menos no período eleitoral... Não, mas são dois pesos para indeferir, essa é a questão, entendeu? Concordo com você, são dois pesos e duas medidas, mas é aí que a gente tem que ter essa noção, que algumas cortes têm reivindicações políticas, e faz parte da regra do jogo, e tem essa decisão do Tribunal Regional, e a gente pode discordar, mas tem que respeitar. E imagino tem que acatar a decisão. Essa separação, ela vai continuar acontecendo, pelo menos nesse período eleitoral. Afinal de contas, o local de campanha da senhora é o estado de São Paulo. Exato. O local de campanha dele é o Paraná. E se tudo der certo, a gente se encontra em Brasília a partir de 1º de fevereiro de 2023. A senhora trabalhou muito, né, enquanto advogada, porque muito se fala, a esposa de Sérgio Moro. Peraí, ela é esposa de Sérgio Moro, mas parece esse é o cargo da mas função, ela tem uma carreira, ela é advogada, enfim, ela tem o trabalho. A senhora sempre declarou trabalhar muito no terceiro setor. Sim. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho das principais pautas que a senhora tem, caso seja eleita, e se existe também alguma diferença, porque a senhora está em São Paulo, poderia, talvez, em Curitiba... Posso fazer mais uma pergunta? Pois não.
Por que São Paulo se teve uma história construída em Curitiba? Até porque não é só uma pergunta minha, eu estou fazendo, mas estou representando tantos outros ouvintes que estão mandando WhatsApp para cá, perguntando, vamos voltar, se a senhora puder responder por ele. Por que o juiz Sérgio Moro, com o nome todo de uma lava-jato no Paraná, tentou em São Paulo e foi impugnado, e a senhora também, como a mesma descreveu agora, com uma história no Paraná, vem para São Paulo? Não há no Brasil a possibilidade de ter candidatura independente. Então, eu me filiei ao partido porque Sérgio, então, era pré-candidato à majoritária nacional. E eu queria, como esposa, mãe, família dele, acompanhá-lo em toda essa trajetória político-partidária. Quando houve o período da janela eleitoral, o que é absolutamente possível, Sérgio entendeu por bem mudar de partido e ir para o União Brasil. Eu acompanhei ele nessa troca de partido. Por uma estratégia política, de cálculo político das lideranças partidárias, o melhor lugar para o bem do partido seria o estado de São Paulo. Aí eu também troquei meu domicílio, porque, repito, sem constrangimento nenhum, o meu objetivo era estar perto dele, para acompanhar e participar da trajetória política. Quando acontece isso com ele do tribunal indeferir a transferência de domicílio dele, ele volta. E naquele momento, assim, vendo tanta injustiça, tanta coisa acontecendo, eu tendo muita experiência com política pública e aquela questão de cidadão, assim, chega de 2 pesos, 2 medidas, 2 tratamentos diferenciados, eu pensei assim, eu não vou voltar para o Paraná, eu vou ficar para São Paulo. E eu escolhi São Paulo porque São Paulo tem uma importância muito grande em relação à Lava Jato. Foi aqui em São Paulo que ocorreram, se não a maior, uma das maiores manifestações. São Paulo é um estado lavajatista. A população de São Paulo mostrou nas ruas que não compactua com corrupção, que não compactua com impunidade, que não compactua com 2 pesos e 2 medidas, que quer tudo aquilo, o legado da Lava Jato, que é uma lei igual para todos. Então eu somei que eu estava em São Paulo, quero defender São Paulo por essas razões, acredito também que São Paulo está carente de um legítimo representante da Lava Jato. Nós vimos nas últimas eleições que muitas pessoas se elegeram na bandeira da Lava Jato. Pegaram carona, na verdade. Mas que no decorrer do exercício do mandato se distanciaram. Então eu vejo São Paulo como carente de um legítimo representante da Lava Jato, do legado da Lava Jato, porque acabaram com a Lava Jato, né? Então precisa desses representantes. Eu vejo que São Paulo merece isso, porque eu vejo que é isso que o paulista quer, e eu tomei essa decisão, somada à minha experiência de política pública. E enquanto pauta, não muda absolutamente nada. Veja, a corrupção é uma das bandeiras que eu vou defender. Eu, da parte da política pública, da minha experiência profissional, sempre a defesa dos vulneráveis. Quero fazer a defesa da pauta das mulheres, que é muito importante. Tem um estudo, Paulo, divulgado com base em dados de pesquisas do Tribunal Superior Eleitoral, que vão levar 144 anos para nós, mulheres, estarmos com a mesma quantidade de cadeiras, quantidade numérica igual em relação aos homens na política. 144 anos. Tendo muito mais mulheres eleitoras. Tendo muito mais mulheres eleitoras. Tem um estudo também, uma publicação em alguma imprensa desses últimos dias, que há muitas mulheres, mas na condição de vice, nas majoritárias, não há poucas mulheres encabeçando as campanhas, as legendas majoritárias. E isso a gente precisa mudar, porque nós mulheres já mostramos que somos capazes, que somos competentes. Se nós formos separar a política só como direita e esquerda, e o ouvinte vai saber porque dessa linha de raciocínio, sempre quem é protagonista, e o sobrenome da senhora é um sobrenome de protagonista nos últimos anos no Brasil, tem aquela questão, porque eu separei de esquerda e direita. A senhora enxerga que, mesmo na direita, tem muita gente torcendo contra por ser uma concorrente forte. Da esquerda, nem se fale que tem outras pessoas torcendo contra, o sobrenome propriamente já diz. Tem percebido isso quando entrou nesse mundo da política, desde ontem, podendo falar número, podendo fazer isso, poder fazer a campanha em si? Tem percebido isso, que a questão do sobrenome pode causar um receio nas pessoas, seja por medo da concorrência ou seja por qualquer outra questão? Veja, eu tenho sobrenome Moro, sou esposa do juiz da Lava Jato, mas nós chegamos até aqui juntos. Lembra quando a figura do juiz era o trabalho do juiz institucional, era conduzir os processos da Operação Lava Jato. Não sei se você se recorda, eu possibilitei, fui um elo muito importante para mostrar para a sociedade
O juiz fazia o trabalho dele para mostrar para a sociedade, através de uma comunidade que eu formei, que tinha 1 milhão de pessoas com as quais eu interagia, mostrando, olhe, como que é o bastidor disso tudo. Não o bastidor de detalhes processuais, nada disso. Como que é o bastidor disso tudo? Como que é estar à frente de uma grande operação, 60 fases. Humanizar a coisa? Humanizar a coisa e mostrar para as pessoas o dia a dia do que é ter uma grande responsabilidade e como que é o dia a dia de uma pessoa que se coloca numa situação muito difícil, porque ele se colocou numa situação muito difícil, mas ao mesmo tempo ele enfrentou. E ao mesmo tempo de perceber a devolutiva dessa comunidade, da sociedade, em apoio, que fortalece, que está muito claro que é isso que o brasileiro quer. Com relação à tua pergunta, como eu vejo candidatos de direita ou de esquerda, essa não é o meu ponto. O meu ponto é, eu sou uma opção para o estado de São Paulo. Então, as pessoas vão fazer as suas escolhas. Eu sou mais uma opção, eu sei que eu consigo representar e quero fazer um bom trabalho e vou fazer um bom trabalho. Então, eu me vejo como mais uma opção. Agora, só para voltar ao tempo, né, falar da Operação Lava Jato mais um pouco, já que a senhora participou, né, ativamente ali, casado com o juiz, que na época foi talvez a maior expressão nacional, naquele momento, né, a corrupção, os detalhes da corrupção, as pessoas sendo como presas. capa das principais revistas o dinheiro sendo também devolvido, enfim, é algo que nós jamais havíamos acompanhado na história política do Brasil, o trabalho que foi feito. Mas tem uma curiosidade, no momento, que eu não vou me recordar quando foi, mas que a situação, as provas, enfim, os processos foram anulados e tal. Como foi o diálogo em casa entre a senhora e o juiz Sérgio Moro, a esposa e o marido? É um diálogo de decepção? É um diálogo que não dá para crer mais na justiça ou não é isso? Qual que é o caminho? O caminho é que a gente sempre tem que crer na justiça. A gente não pode, a gente tem que crer na justiça, a gente tem que trabalhar pelo nosso país e tem que tentar poder contribuir de todas as maneiras para o bem de todo mundo. Não é esse o país que a gente quer ver, deixar para os nossos filhos. Como cidadã, eu vejo tudo isso com muita decepção. Preciso dizer que vejo com decepção, porque no nosso país a lei não é para todos. Um erro judiciário, um erro técnico, anulou o processo e a gente está vendo uma pessoa condenada, descondenada. Está errado, está errado. O recado que a gente tem que dar para a população e para a sociedade é de avanço. Tem crime? Tem que ser punido. Ponto. Eu vejo como esposa, então como cidadã, como todo mundo, uma decepção muito grande, né? É a sensação de impunidade que revolta. Como esposa, eu vejo também igualmente com tristeza, porque eu pude testemunhar quão difícil foi conduzir essa operação, quantas noites de sono lhe foram furtadas para estudar melhor os processos. Eu vejo quanta abdicação de até sair na rua, de se preocupar com segurança. A nossa família sofreu, mas eu não me coloco numa posição de vítima e na nossa casa ninguém se coloca numa posição de vítima. Hoje eu vejo isso com muito orgulho e que bom que a gente cumpriu a nossa missão como cidadão, ele na função jurisdicional dele, eu podendo ser o porto seguro de toda a família, né, porque tomou uma dimensão e a gente era muito cobrado de sociedade, de imprensa, dos poderes. Então eu vejo com muito orgulho e que nossos filhos também, puxa, a gente sente orgulho de ter participado dessa fase que entrou para a história. Podem ter acabado com a Lava Jato, mas entrou para a história. E a gente tem que resgatar o legado da Operação Lava Jato. 18h25, estamos conversando com Rosângela Moro, candidata a deputada federal pela União Brasil, se deslocando da capital para vir até aqui, bater um papo, falar com Sorocaba, falar com toda a região metropolitana, mais de 40 municípios ligados na Band FM, própria recentíssima pesquisa Ibope do finalzinho de julho, mostrando essa audiência, a liderança do Jornal da Band no jornalismo em Sorocaba e também na nossa região. Uma pergunta do Bernardo. Bernardo, você vai representar outros ouvintes que estão mandando o WhatsApp para cá, afinal o telefone 1585, ele pede só para reforçar, senhora no União Brasil, como vai trabalhar no quesito Estado de São Paulo, alianças, governador, apoios e também como está a questão no cenário estadual e no cenário federal. Oi, Bernardo, obrigada pela sua pergunta. A minha proposta de trabalho, veja, há causas que são comuns. A fome é fome no estado de São Paulo, a fome é fome no Paraná, a fome é fome na Bahia. A corrupção causa consequência no estado de São Paulo, na Bahia e no Paraná. O deputado federal, quando aprova uma lei,
seja dele o projeto, ou todo o projeto ou não é uma lei só para o Estado de São Paulo. Então, a gente tem que pensar num Estado, em uma deputada federal em prol de São Paulo, dos cidadãos do Estado de São Paulo, mas essa lei vai valer para todo mundo. Então, fome é fome em todo lugar, desemprego é desemprego em todo lugar, as necessidades das pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras são as mesmas em todos os lugares, os vulneráveis são os mesmos em todos os lugares, sem, claro, desconhecer das especificidades de cada região, e para isso o político precisa diálogo, precisa ouvir, precisa conversar e saber o que a sociedade espera que ele faça. Agora, Rosângela, vários ouvintes aqui, muitos questionamentos, muitas perguntas, muitas curiosidades a seu respeito. Porque realmente foi você é umas entrevistas que estão gerando mais curiosidades, né? Por tudo que aconteceu, pela figura Sérgio Moro. Eu te faço a seguinte pergunta. Num determinado momento da Operação Lava Jato, Sérgio Moro talvez era o cara mais falado no Brasil, era a esperança para acabar com a corrupção. E em 2018, talvez, se ele se tornasse um candidato à presidência, talvez ele pudesse ter um êxito de ser eleito. Mas ele optou em não ser um candidato. Logo em seguida, ele optou, depois de receber um convite do atual presidente, em participar do time do presidente Jair Bolsonaro, do Ministério da Justiça, enfim, e depois deixou esse ministério. De lá para cá, a impressão que nós temos é que o Sérgio Moro passou a ser atacado do lado A, do lado B, da esquerda, da direita, ele foi bombardeado. Então eu queria que você falasse sobre isso, como foi e como está sendo conviver com isso, porque em um determinado momento também ele se tornou um pré-candidato à presidência para as eleições de 2022, falou-se muito na terceira via que poderia ter sido o Sérgio Moro. Deu uma entrevista aqui, o mesmo ao Jornal da Band, ao repórter aqui, Douglas Vale, dizendo isso, na época, sou o candidato. No ano passado. Então, o que mudou? Por que houve esse freio, vamos assim dizer, essa mudança? Falou-se muito que seria candidato a deputado federal por São Paulo, agora será e é candidato ao Senado por Paraná. Enfim, qual foi aí o pulo do gato? Qual foi a mudança de estratégia? Bom, vamos lá. Você está muito certo quando você fala assim, que no ano de 2018, ele era o nome mais falado no Brasil. E a Operação Lava Jato repercutiu até fora do Brasil. Eu posso contar um caso interessante? Claro. Estávamos andando numa cidade nos Estados Unidos e um rapaz negro, alto, falava um português assim que a gente não via, que era o português do nosso idioma nacional, e falava assim: eu conheço você. Eu conheço você, eu conheço você. Aí o Sérgio deu uma forcinha para ele, falou assim: eu sou o Sérgio Moro. Aí ele era um angolano que estava fazendo algum trabalho lá na cidade que a gente estava, e ele falou assim: o seu trabalho repercutiu no meu país. A autoridade lá também caiu porque estava envolvida com um esquema de corrupção. Então veja o tamanho, a importância da Lava Jato, né? Sérgio foi uma pessoa muito técnica e, acima de tudo, muita coragem, porque eu te asseguro aqui que tem muita gente que não tem essa coragem de levar adiante um processo, dar a sentença, aplicar, porque tem medo de alguma retaliação. E hoje, essa decisão em relação a Deltan Dallagnol, o procurador da República lá do Paraná, de ser condenado a pagar uma multa porque ele exerceu o ofício dele corretamente, isso é um precedente péssimo que a gente vai tendo pela frente. Qual vai ser o procurador da República que pode, no mínimo, inibir? No mínimo inibir. Né? Então, como você vai dar autonomia e segurança para essas pessoas que fazem parte de instituições que têm que ser sólidas, independentes, para fazerem os seus trabalhos? Não vai ter. Então, esse precedente é gravíssimo. 18... Mas voltando, você está certo. Voltando a 2018, né, toda essa grandeza da Lava Jato, Sérgio Moro era o nome, mas ele não tinha pretensão política. Ele chegou a ser convidado naquele momento ou também não? Ele não tinha menor. O Sérgio é uma pessoa técnica e ele falou várias vezes: não, eu não sou político, eu não vou para política. Não vou. Se ele tivesse se afastado da magistratura naquele momento e tivesse dado esse passo de ir para a política, que não era a intenção dele naquele momento, eu não tenho a menor dúvida que ele ia ter sido eleito em primeiro turno em 2018. Vocês têm alguma dúvida? Ele era o nome da Lava Jato. Ele representava todo o trabalho, né? Passando isso, quando ele recebeu o convite para ser ministro, ele entendia assim: não, agora eu posso aceitar, porque o Sérgio é uma pessoa muito técnica. O Sérgio é uma pessoa muito técnica, ele é muito estudioso, ele é muito responsável, ele é muito conhecedor do sistema de direito penal, de processo penal. Foi chefe de execução de execução de criminal. E ele, então, aceitou esse convite pensando que, tá aí a chance de sedimentar.
Porque as decisões judiciais não é uma decisão judicial, tem que ser cumprida, obviamente, mas o grande, para você sedimentar uma legislação, você tem que estar lá para aprovar a legislação, né? E ele achou, então, ele queria aprovar o pacote anticrime, que depois o presidente vetou dispositivos. Mas existia um acordo prévio que isso seria feito ou não? Não existia acordo prévio nenhum, não existia acordo prévio nenhum. Sérgio não tinha, quando ele aceitou o convite, ele não tinha, aceita convite, depois eu te nomeio para STF. Supremo, não existe nada disso, porque se Sérgio quisesse só um cargo, ele estaria lá até hoje. Por que ele teria passado por toda essa artilharia pelo qual passou? E ele desagradou, porque eu acredito que o PT ele sempre desagradou, porque a Lava Jato foi consequência de atos do Partido Trabalhador, do PT, né? Os bolsonaristas ficaram assim, não entenderam, os bolsonaristas não entenderam por que ele se afastou do governo, né? Ele tomou a decisão, olha, se eu não posso resolver meu trabalho com a técnica e com a independência que eu preciso aqui, não tem por que eu ficar aqui, porque senão eu vou estar traindo justamente aquele 1 milhão e tanto de pessoas que estavam na Paulista, levantando a bandeira para mim, Sérgio Moro apoio, Sérgio Moro eu apoio, por quê? Porque ele trabalhava com independência técnica. Então, nesse cenário foi isso. E aí, voltando para o término do questionamento, ele começou a sofrer bombardeio para todo lado. Sim. E aí, como é que é conviver com isso? Não, conviver com isso, você tem que conviver com naturalidade, porque você está desagradando, Agora, é bombardeio para tudo quanto lado, agora é bombardeio assim, chamam ele de voz de marreco, não importa. Chama ele de faz meme e bombardeia tudo quanto é maneira, na casa dele, nunca teve, você não vai encontrar mala de dinheiro. Mas quando eu falo bombardeio também... Que ele negociou propina com alguém. Mas quando eu falo bombardeio também... Em 23 anos de carreira pública. Ele foi minado politicamente aqui em São Paulo. Mas é porque Sérgio tem um capital político que incomoda as pessoas. E a atuação dele não é... mexe, balança a estrutura de sistema que se tem hoje, que é conivente e dá abertura para atos desses de corrupção, de impunidade, que é tudo que a gente quer lutar contra. Então vamos imaginar que parte da classe política quer ver Sérgio Moro a distância, muita distância, quilômetros e quilômetros de distância. Parte da classe política quer ver ele muito... E aquilo que a gente chama, é fogo amigo, né? Então, realmente, a classe política, não todos. A gente não pode também medir todo mundo com a mesma régua, porque tem pessoas boas na política. E se a gente parte desse pressuposto, a gente está afastando as pessoas de virem para a política. E a gente precisa justamente do contrário, que as pessoas vejam que a política é um meio de transformação da sociedade, não tem outro meio. Então, chamar as pessoas para vir para a política, e aqui um apelo para as mulheres, vão para a política, porque a política vai repercutir em tudo na nossa vida. Então, vamos fazer parte das elaborações da política que a gente quer. 18 horas e 34 minutos, passamos da primeira meia hora do Jornal da Band. Vamos ter que encerrar a entrevista. Olha, tem muita gente questionando fatos curiosos, mas quero agradecer mais uma vez, obrigado de se deslocando de São Paulo, da capital, vindo a Sorocaba. Só um detalhezinho, claro, antes de a gente encerrar, que a Rosângela pudesse falar a respeito da campanha, né? De que forma que você vai conduzir a sua campanha, né? A partir de agora até a eleição. Sim, a campanha eu estou conduzindo, que nós vamos fazer visita, a estratégia é ouvir. Como eu venho do terceiro setor, eu sei que a solução está na sociedade. As boas escolhas, as melhores experiências estão na sociedade. Então, como campanha, eu quero ouvir. Não vou fazer o Estado de São Paulo inteiro, porque a minha decisão foi recente, não há tempo hábil para fazer o Estado de São Paulo inteiro. Eu vou estar presencialmente em algumas cidades. Quero ouvir essas pessoas, quero ouvir muito o terceiro setor, que é o setor que eu atuo e do qual eu conheço. E quero, se eleita for, já pode pedir votos de campanha, 4400, deputada federal por São Paulo. Já justifiquei o porquê de São Paulo, porque se a gente tiver menos corrupção, menos impunidade, mais lei igual para todo mundo, isso já vai gerar reflexo positivo em todas as outras pautas e principalmente nas que eu trabalho com a minha profissão de longa data, que são os vulneráveis, e que para mim é muito caro isso. Quero agradecer mais uma vez pela presença. Foi um prazer.